Olá, investidor! Bem-vindos aqui ao último vídeo desse ano. O ano de 2020 está acabando, né? Essa semana aqui agora, semana bastante parada para os mercados. Né? Tô soltando aqui meu último vídeo do ano, né? Queria aproveitar esse momento e agradecer a todo mundo que me acompanhou no canal aqui, que me apoiou, que me ajudou dando ideias, né? Colocando perguntas aqui nos vídeos, né? Foi muito importante a participação de todos vocês. Acho que a jornada esse ano foi muito interessante, aprendemos bastante junto aqui. Né? Espero ter ajudado vocês aí na sua jornada como investidores, tá bom? No vídeo de hoje, eu queria fazer uma pequena retrospectiva do ano de 2020 do lado das ações, né? E também aproveitar e dizer que a equipe da Levante preparou um relatório sobre essa retrospectiva. Estou deixando o link para esse relatório na descrição do vídeo. Então, se você quiser ver essa retrospectiva que eu vou fazer aqui no vídeo, no formato de relatório, com algumas informações adicionais, entra lá na descrição do vídeo e acessa o link, tá bom? Antes de começar o vídeo, queria também pedir para você que não está inscrito, se inscrever no canal e dar um like. Vamos lá. Então, gente, esse ano ele já começou, né, com a notícia em 3 de janeiro aí, com o general iraniano Qasem Soleimani morrendo, né? Então, a gente vê isso olhando em perspectiva, né? Parece que já foi um aviso da incerteza e da volatilidade, né, que ia assolar os mercados. Na época, o Covid ainda era uma coisa, né, que estava isolada a China, a província de Hebei, tá? Então a gente ainda viu o Covid, né, em janeiro desse ano como algo isolado, só uma coisa da China, tá? Então já tinha preocupações em relação ao vírus, mas a gente achava que ele ia se manter lá do lado do chinês, tá? E aí no começo do ano, né, a gente começa a ver, teve alguns movimentos de ajustes nas carteiras, tá? E foi um mês de rotação bastante forte aí entre setores, né? Então a gente viu que as maiores altas do Ibovespa no mês foram a PetroRio, né, que entrou ao longo do ano no índice, a Via Varejo, a Natura, e Magazine Luiza e TOTUS, tá? Então, em contrapartida, né? Então, a gente teve as maiores altas das empresas, em contrapartida, a gente teve a maior baixa da Itaú, Brasil Foods, Cielo, CVC e Hering, tá? Então, a gente vê aí o Itaú, né? Ele sofreu aí com o desempenho, né, dele sendo afetado na discussão a respeito do aumento da concorrência no setor bancário, né, e outros fatores pontuais afetando as empresas, mas basicamente um pouco de rotação dentro dos portfólios, né? Já o mês de fevereiro, né, o Ibovespa chegou a começar a ensaiar uma recuperação ali acima dos 116 mil pontos, né? Tinha um certo otimismo na economia brasileira, mas o que a gente viu foi que ao longo do mês, né, as boas perspectivas para a economia brasileira começaram a ir ralo abaixo, com a pandemia começando a ganhar cada vez mais destaque no noticiário, e o mês já fechou aí com uma queda de 8,4%, que ocorreu praticamente toda na última semana, logo na volta do carnaval. Eu me lembro muito bem, eu tinha ido viajar no carnaval, eu estava fora do Brasil nesse período, na época que eu, justamente na volta do carnaval, foi quando a pandemia explodiu na Europa e logo em seguida, umas 3 semanas depois, aqui no Brasil. Tá? Esse foi um mês aqui que a gente teve uma grande alta aqui, né? Marfrig e VEG, tá? E a maior baixa foi a Ultrapar e depois a CVC, e as empresas do setor aéreo já começaram a sofrer bastante. Então a gente viu aí as empresas do setor aéreo, né, caindo 29,5% no mês aí, tá bom? Uma queda bastante forte. Março foi o pior mês de todos do ano, né? Foi um banho de sangue aqui, né? E foi um mês aí onde o dólar saiu dos 4,27 do final de fevereiro para 5,20, tá? Os juros futuros subiram e Ibovespa em queda livre. Aí a gente teve 6 circuit breakers em 8 sessões, né? Sendo que numa delas o Ibovespa chegou a recuar quase 20%, tá? Então, e isso levou à interrupção dos negócios no dia, tá? Então, a gente viu também, né, que o Ibovespa, a bolsa foi adaptando as regras com a bola rolando, né? Então, quando o mercado à vista travava, os futuros se enrolando, teve algumas coisas interessantes assim, que aconteceram, mas foi um mês aí, né, de muita volatilidade, quedas acentuadas. A gente viu aí a maior queda do mês, aí, entre as maiores quedas, né, a gente viu PetroRio caindo 57%, Cogna, Azul, Via Varejo, e a IRB caiu 71%, tá? Então a gente pode falar aí, a Via Varejo também outro, caiu 62% no mês, um mês bastante difícil, tá? Abril já foi um mês aí, enquanto que a gente viu uma recuperação, tá? Então a gente teve 3 meses do ano de queda consecutivos, e o Bovespa está recuando 37% no ano, né? E o dólar subindo quase 30% no ano, tá? E aí a gente viu que em abril o Ibovespa começou uma recuperação gradual de preços que chegou a durar até agosto, tá? Quais foram as principais coisas que aconteceram ao longo do mês de abril, né, pessoal? Acho que foi um mês aí que a gente teve uma certa adaptação, né? As pessoas se adaptando à rotina de home office, né? E também com os investidores entendendo um pouco melhor, né, qual seria o impacto da pandemia nas suas empresas, nas empresas que eles estavam investidos. Então a gente teve altas no mês aí com a Via Varejo subindo 74%, tá? Então
Outras empresas como Minerva subindo 54%, B2W subindo forte também, e teve poucas empresas que recuaram no mês. Empresas como Carrefour e Vivo, né, que são empresas que já são mais resilientes, tiveram performance no mês, mas foi um mês aí que teve muita ação subindo muito, né, após o mês de março bastante negativo, mostrando que no momento do estresse no mês de março teve muito movimento de preço ali que foi irracional, né, como o caso da Via Varejo, para a gente é um caso bastante claro, tá, um movimento muito irracional ali nos preços da Via Varejo, né, quem conseguiu teve o sangue frio, né, ou de manter a sua posição, ou de comprar as ações da Via Varejo em março, ganhou bastante dinheiro, tá? Em maio, a gente viu uma continuidade do rally, né? Então, a gente viu aqui Copom reduzindo a taxa Selic, né? Que alcançou o patamar de 3% na época. E além dessa notícia do baixo dos juros, né? Foi um mês aí que a gente viu a retomada continuando. Junho, por outro lado, foi um mês aí que foi marcado pelo novo marco do saneamento, tá? Então, foi um marco importante para as empresas de saneamento, empresas também como a WEG se beneficiam desse marco. Tá? E o Banco Central baixou novamente os juros, que chegou a atingir aí a mínima histórica de 2,25% ao ano. Tá? E aí a gente viu, né, que ações que pagavam dividend yields altos, né, também começaram a ficar cada vez mais atrativos com esse patamar de juros baixos. Tá? Foi um mês aí, né, que o Ibovespa fechou com uma alta de 8,56% e fechou o mês aí a 95 mil pontos. E a gente ainda viu um mês que foi marcado pela saída do investidor estrangeiro, tá? Então, cerca de 75 bilhões saíram da bolsa em 2020, tá? Isso aqui devido à taxa de juros menos atrativa, né? Além do nível de certezas muito elevado aqui no Brasil devido à situação fiscal, tá bom? Então a gente viu aqui, interessante notar, já foi um mês em que ações como o BTG Pactual foram muito bem, o BTG subiu aí 56%, tá? E a gente viu também o setor aéreo, tá? Então as empresas como a Azul subiu 41%, a Gol subiu 54%, né? E isso daí principalmente em função da expectativa de relaxamento das medidas de distanciamento social e retomada da atividade. Então, junho já é um mês aí em que as coisas começaram a voltar a se normalizar. Em julho já foi um mês que a Ibovespa bateu 100 mil pontos, tá? Então, a gente viu aqui que dentro da área política e econômica, o governo, né, ele criou um novo marco regulatório do setor de gás e fez mudanças na lei da falência para incentivar investimentos no país, dar maior agilidade dos processos de recuperação judicial. Né. Foi um mês aí que o Bovespa fechou a 102 mil pontos, né, subindo 8,27%, e o câmbio sofreu uma depreciação quando comparado a junho, fechando aí em 5,16%. Tá? Então a gente teve a WEG normalmente performando bem, a empresa tinha soltado o seu resultado, né, em relação ao segundo trimestre de 2020, né, e a empresa subiu aí 33,3%. Tá? Então, surpreenderam bastante positivamente o mercado. A WEG, que é uma recomendação aberta aqui da série Growth Stocks, está dentro da carteira Growth Stocks desde o começo, e é uma das maiores altas aí dentro da nossa carteira, subindo mais de 60%, desde que a gente colocou lá na carteira, tá, pessoal? Importante destacar isso. Tá? Agosto já foi um mês de correções, tá? Então a gente viu aí muitas preocupações em relação ao cumprimento do teto de gastos aqui no Brasil, né? Então, a gente teve apesar da tendência desde março ser uma tendência de alta, a gente teve agosto aí um soluço. Então o câmbio chegou a 5,66 e depois terminou o mês de novo a 5,40, mas foi um mês aí onde as preocupações com o lado fiscal, né, acabaram afetando a performance dos ativos aqui no Brasil, tá? Então aqui vale notar, né, que o Ibovespa ele não acompanhou a alta que teve ao redor do mundo as bolsas se valorizaram e a bolsa fechou caindo aqui em agosto, né, ao redor dos 100 mil pontos, né, fechou o mês aí em 99,369 mil pontos, tá? Então, um mês que não foi tão positivo para a bolsa, né, meio a essas preocupações aí, né, com o teto de gastos, tá, pessoal? Aí já veio o mês de setembro, ainda foi um mês de cautela, tá? Então a gente teve ainda um mês ainda que a retomada da atividade econômica estava um tanto quanto incerta, né? E a bolsa recuou 4,8% nesse mês, fechando aí a 94 mil pontos, tá? Então foi o pior mês desde março e o dólar continua em alta, avançando aí, chegando na casa dos 5,60, tá? Então, esse aqui foi um mês, né, então, onde ainda não tinha muita perspectiva de vacina, né, nesse ano. Então, é um mês onde estava um pouco incerto, né, quando que ia acabar a pandemia, se ia ter vacina, se não ia ter vacina, né, e o que questão dos gastos fiscais, e tinha pouca notícia positiva vindo aí que poderia animar os mercados, tá? Então ficou um certo marasmo aí no mercado, né? E também saíram algumas notícias aqui, né, sobre o Tesouro Nacional com dificuldade de rolar sua dúvida, o que também acionou uma reação negativa dos investidores. Aqui a gente pode destacar, né, ações como B2W, PetroRio e Cosan também foram negativas, e as maiores altas das empresas da Localiza, e seguidas pelo Pão de Açúcar e as aéreas, normalmente a Azul também performou bem.
Outubro foi um mês aí que fechou sem fôlego também, tá? Então a gente teve um mês aqui novamente, né, que foi um mês aí de queda, tá? Então a bolsa chegou a ensaiar uma alta, tá? Mas ela perdeu o fôlego no final do mês e fechou com uma leve queda de 0,7%, tá? Sendo que só na última semana ela caiu 7% e fechou aí cotada a 93 mil pontos. E o dólar novamente voltou a subir. Ele chegou a encostar a 5,80, mas chegou e fechou o mês aí no 5,73. Então, novamente, atender, né, esse marasmo que eu comentei anteriormente, continuar no mercado, poucas notícias boas, preocupação com o fiscal, tá? E pouca visibilidade sobre uma vacina. Então, a gente acabou vendo isso afetando aí esse mês de outubro, tá? Mas aqui a temporada dos resultados do terceiro trimestre, ela já começou também a mexer nas empresas, né? E a gente viu muitas empresas apresentando bons resultados. Então isso deu, de certo modo, né, um ânimo para os mercados. A gente viu o Santander subindo aí 15% no mês, a VEG de novo indo bem, CSN também performando bem, e o IRB, vale destacar aí, mais um mês de queda para o IRB bastante forte, tá? Novembro foi o mês do rally. Tá? E, pessoal, aqui qual é o motivo, principal motivo? Aqui a gente começou a ter clareza sobre uma vacina de Covid, tá? Então a gente começou a ter uma clareza de que íamos ter uma vacina, e mais do que isso, foi o mês em que teve as eleições americanas, se teve uma definição, o Biden venceu, né? E, mais do que isso, ele venceu sem ter um congresso do mesmo partido que o dele. Então, existia um equilíbrio agora dentro da política americana entre o executivo e o legislativo, né? Então, tem partidos diferentes aí em cada uma das pontas, tá? O que, para os investidores, foi visto de maneira positiva, e significando que o Biden não ia conseguir passar as suas reformas mais contra o mercado, né? As que o mercado estava mais preocupado. Então, o que os investidores viram com bons olhos foi que o Congresso americano num partido e o executivo de outro, tá? Então, o que significa? Significa que o Biden não vai ter força de passar as suas reformas, né, que estavam sendo vistas com certa cautela pelos investidores americanos. Então, a partir do momento que o investidor americano tem mais visibilidade sobre o futuro, né, da política americana, eles decidiram tomar mais risco e eles olharam para os ativos dos países emergentes, sendo o Brasil um deles, nosso câmbio super depreciado aqui, e o Brasil estava muito barato em dólares, tá? Então, teve um mês de entrada recorde de dólares aqui no Brasil, entraram 33 bilhões de reais, foi o maior mês de entrada de investimento estrangeiro na Bolsa desde 96, que é o início da série histórica, tá? Então, foi um mês aí de alta bastante forte. O Ibovespa avançou 16% no mês e fechou cotado a 108.893 pontos, tá? Isso daí contra os 94 mil pontos no final de outubro, tá? E, pessoal, esse é o melhor resultado mensal do Ibovespa desde março de 2016 e é o melhor novembro desde 1999, tá? E na mesma toada, o dólar também se apreciou, o real, né, se apreciou também e fechou em queda de 7,63%, fechando cotado aí a 5,34%, após ficar alguns meses na faixa aí de 5,50 e 5,70, tá? O que a gente viu aqui nesse mês foi um mês bastante positivo para as ações dos bancos, né? E as ações que tinham ido muito bem ao longo do ano, como as growth stocks, a VEG entre uma delas, foram ações que ficaram para trás. Então, tive uma queda da VEG de 3%. Não foi um mês terrível para a VEG, porque ela tinha subido muito nos outros meses, mas as growth stocks, as empresas tinham se valorizado muito durante a pandemia, né? Empresas de e-commerce, né? Empresas ligadas aí aos setores digitais que estavam se beneficiando da pandemia, acabaram ficando para trás, né? Com uma rotação do estilo de investimento, tá? E agora? E dezembro, né? O que a gente está vendo aqui? Em dezembro, a gente começou o mês aí, né, com os mercados positivos, né? Pensando, né, putz, tem mais visibilidade em relação à vacina, então os mercados indo bem por causa disso, né, mais visibilidade em relação à vacina, a vacinação começou em alguns países ao redor do mundo, e nas últimas semanas, agora na semana do Natal, a gente teve a notícia de que a Inglaterra estaria endurecendo seu lockdown, fazendo um novo lockdown em função de uma mutação, uma nova cepa do coronavírus, tá? Pessoal, e aí o mercado sofreu uma queda, existe uma certa, né, vamos dizer assim, uma certa incerteza em relação ao que vai acontecer, mas o que sabemos até o momento é que essa nova variante do coronavírus vamos dizer assim, a gente ainda consegue imunizar as pessoas dela com a vacina que nós temos hoje, tá? Então, o que gerou a incerteza no mercado é porque teve um lockdown mais rígido, né, isso daí significa atividade econômica mais fraca, então os investidores estão atentos, né, em medir quanto tempo a atividade econômica vai continuar mais fraca, tá? Mas as perspectivas aí para a virada do ano, além dessa incerteza em relação à mutação, continuam bastante positivas. Então, a gente está vendo um cenário aí, né, das bolsas ao redor do mundo, das economias ao redor do mundo, recuperando um ambiente de bastante liquidez no mundo inteiro, tá, pessoal? Então,
acho que a mensagem é: estamos nos recuperando, temos agora esta nova onda, né, que deve impactar a atividade econômica no curto prazo, até que a vacinação tome uma escala maior, né, mas aos poucos a gente deve continuar nessa trajetória de retomada. Sim, vai ter volatilidade, vão ter soluços no meio do caminho, mas a gente ainda vê com bons olhos as perspectivas para o ano que vem, tanto na economia brasileira aqui, quanto lá fora. Do lado brasileiro, é importante notar que a gente tem aqui uma questão fiscal que a gente tem que ficar atento, entrando no ano que vem. Então a gente precisa da aprovação de reformas. Eu venho falando isso faz um tempo aqui, né? Mas nós investidores temos que ficar muito atentos a medidas que vão ser enviadas para o Congresso com potencial de impactar o nosso fiscal, tanto positiva quanto negativamente. Tá? Essa semana a gente teve notícias aí de que o governo o Congresso poderia querer passar medidas que aumentam os gastos do governo aí em até até 30 e tantos bilhões de reais por ano. Tá? E isso daí, os mercados aqui, um dia positivo lá fora, o mercado aqui chegou a cair, né, com os investidores receosos com essas notícias. Então, esse tipo de notícia a gente vai ter que ficar bastante atento no Brasil aqui, que o coronavírus não é o nosso único problema. Temos um problema fiscal bastante grave aqui, que a gente precisa remediar, né? E a partir do momento que a gente conseguir ter um pouco mais de clareza sobre uma solução para isso, começar a ser passada medidas para reforma, o nosso mercado também vai ganhar fôlego. Tá bom? Pessoal, vou ficar por aqui. Foi um vídeo um pouco mais longo, bastante informação, né? Se quiser, novamente, lembrando que na descrição do vídeo estou colocando um link para você acessar esse relatório, as informações lá de uma maneira bastante, né, organizada, tá bom? Aqui, às vezes, fica muita coisa, muita informação ao mesmo tempo, né? Queria desejar novamente a todos aí um Feliz Natal, boas festas, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Grande abraço a todos.